Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para falar de vitória do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Deixei para fazer esse vídeo hoje no domingo, até porque ontem eu comemorei bastante nessa vitória, fui para o estádio Newton Santos, vou colocar até um vídeo para vocês aí ao longo desse vídeo aqui, né, para poder mostrar como é que tava lá o gramado, né, cara. Eu fiz um vídeo curto, só pra mostrar como é que tava. Coisa linda, né? Parece até aqueles gramados que a gente joga aí no videogame. Realmente o Botafogo acertou em cheio e a gente tem um grande gramado nível europeu para desempenhar aí o nosso futebol em 2023. E o Botafogo não conseguia estrear com vitória no Campeonato Brasileiro há 11 anos. Olha só a importância disso. Tinha bastante tempo, inclusive foi contra o São Paulo que a gente venceu em 2012. A última vez que o Botafogo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, né? 4-2 com 3 gols de Herrera. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo. Então ontem o Botafogo venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1, num jogo que teve algumas nuances que eu queria comentar com vocês aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo. Muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Bom, eu já sei que vocês se inscreveram, né? Já sei que vocês clicaram aí no like. Agora vamos falar desse jogo de ontem. O Botafogo começou muito bem a partida, né? Começou pressionando a equipe do São Paulo. Na coletiva, o Luiz Castro até fala sobre isso, né? Os 10, 15 primeiros minutos, o Botafogo sufocou bastante a equipe paulista. E isso vinha dando resultados. Quem parou para estudar a equipe do São Paulo percebeu o seguinte: essa equipe do São Paulo tem muita dificuldade na saída de bola. Eles não conseguem sair bem se você pressionar eles lá no campo de defesa. E foi isso que aconteceu no início do jogo. O Botafogo conseguiu, com 4 minutos, fazer um gol com o Tiquinho Soares, de cabeça, um golaço, uma assistência do Eduardo, né? Na melhor arma do Botafogo, que é a bola cruzada, né? A jogada aérea do Botafogo é muito boa, né? A principal arma do clube, no entanto que os 2 gols do Botafogo saem de cabeça. O primeiro gol do Tiquinho de cabeça, depois de uma falta, e no segundo tempo, no finalzinho, o Eduardo de cabeça, depois de um cruzamento do Cuesta. A gente fala daqui a pouco desse gol do Eduardo. No início da partida, o Botafogo consegue 1-0, jogando muito bem, tranquiliza a sua torcida, chama a sua torcida a seu favor, né? Porque você no início do jogo faz 1-0, a torcida começa a apoiar muito mais, e o jogo estava começando a se desenhar de uma forma muito favorável para o Botafogo. Então o Botafogo continuou pressionando, continuou fazendo aquela marcação que vinha dando muito certo lá na frente, mas o São Paulo no primeiro ataque, cara, isso que causa um pouco de chateação, né? O futebol tem dessas coisas. No primeiro ataque que o São Paulo conseguiu escapar dessa marcação, pressão do Botafogo, o Calleri empatou o jogo no primeiro tempo. E aí parece que o Botafogo sentiu bastante esse gol do São Paulo. Quem estava no estádio também percebeu isso. O Botafogo parou de fazer a marcação-pressão, o São Paulo começou a controlar mais o jogo, teve muito mais a posse de bola e o Botafogo não conseguia encaixar mais a marcação. E o Rogério Ceni fala na coletiva isso depois. O Rogério Ceni fala que depois do gol do São Paulo, o São Paulo começou a controlar mais o jogo. E eu concordo até com o Rogério Ceni. O Botafogo parou de fazer o que estava fazendo de melhor na partida, que era a marcação-pressão e verticalizando o jogo, tentando definir as jogadas muito mais rápido. Esse era o jogo do Botafogo ontem. Roubar a bola, aquele tal do perde-pressiona, né? Perde-pressiona, rouba a bola, verticaliza e tenta definir. O Botafogo parou. Com isso, o primeiro tempo ficou muito mais até para o São Paulo, na minha visão, depois do empate. Na metade para o final do primeiro tempo, eu acho que o São Paulo controlou mais a partida. Se a gente for olhar questão de finalizações, se a gente for olhar para posse de bola, o São Paulo teve mais posse e mais finalizações que o Botafogo na partida. Só que no segundo tempo, depois que volta para o segundo tempo, o Botafogo teve mais chances perigosas do que o São Paulo. Se a gente for lembrar aqui, teve a chance do Tiquinho Soares, né? Quase o Tiquinho Soares fez um gol. Teve uma chance do Júnior Santos. Júnior Santos entrou driblando dentro da área, estava na cara do goleiro Rafael e ele chuta para fora. Teve uma chance do Luiz Henrique, também o Botafogo, né? E teve a chance do Eduardo no finalzinho, que foi o gol convertido. O São Paulo também teve chances. Teve 2 chances perigosas. O Lucas Perry fez 2 grandes defesas,
né? Não, na verdade, 3 grandes defesas, né? 2 chutes vindo pela esquerda, né? E um chute que foi mais centralizado perto da meia-lua, que ele faz uma boa defesa em 2 tempos. Então, assim, o jogo no segundo tempo ficou mais aberto. Só que o Botafogo, na minha visão, ainda teve mais chances perigosas. Porém, qualquer um poderia ganhar a partida ali naquele segundo tempo. Bastava ter eficiência. E aí a gente tem um goleiro de nível que é o Lucas Perry. Faz parte do elenco, faz parte do time ter um bom goleiro. E o Botafogo vem se aproveitando muito bem disso. O Botafogo tem hoje um grande goleiro, que é o Lucas Perry. Eu comento com amigos meus que o scout do Botafogo ter buscado o Lucas Perry de graça, sem ter pago R$1, é uma das grandes vitórias que o Botafogo tem no ano. Se a gente for pensar, o scout do Botafogo buscou o Lucas Perry sem pagar R$1, buscou o Eduardo sem pagar R$1. O Eduardo veio de graça para o Botafogo. O Lucas Perry também. Então, assim, são 2 destaques desse time em que a gente não gastou dinheiro para trazer. Isso é muito relevante. Isso tem que dar parabéns, tem que se elogiar bastante a equipe de scout do Botafogo por achar esses jogadores e essas grandes oportunidades de mercado, né? E o Lucas Perry, eu ia falar o que eu comento com meus amigos, acabei que entrei em outro assunto e não falei. O Lucas Perry, se continuar desse jeito, pela idade que ele tem, 24, 25 anos, ele vai começar a se credenciar como goleiro de seleção brasileira, cara. Porque goleiro geralmente entra na tua maturidade, na sua excelência como goleiro, depois dos 30 anos. É muito comum a gente ver um goleiro acima dos 30 agarrando no seu maior nível. As pessoas falam isso, né? Os profissionais que trabalham com goleiros falam isso. Que o goleiro, ele, depois dos 30, parece que ele chega no seu auge. E a gente está vendo o Lucas Perry com 24, 25 anos nesse nível tão alto. Se ele continuar evoluindo dessa forma, acho que o Lucas Perry tem tudo para ser um goleiro de seleção brasileira. É um goleiro alto, é um goleiro que agarra muito bem e um goleiro que tem uma saída de bola, uma reposição de bola muito acima do normal. O cara repõe a bola onde quer. Então, ele é completo. Sabe jogar com os pés, reposição de bola muito boa e um baita goleiro debaixo das traves. A gente, quando tem um goleiro, às vezes, por exemplo, o Gatito Fernandes é um ótimo goleiro. Gosto muito do Gatito Fernandes, já salvou o Botafogo diversas vezes, mas o Gatito tem um problema muito sério em reposição de bola. Isso não torna ele um goleiro ruim, mas não deixa o Gatito ser um goleiro completo, na minha visão. Então o Gatito é muito bom debaixo das traves, mas quando precisa de repor a bola, né, dar aquela quebrada que o goleiro faz, o Gatito tem dificuldades. O Lucas Perry, além de ser um ótimo goleiro, ele joga a bola assim, ó. Ele repõe a bola até assim, ó, de manchete, e joga a bola no peito do Tiquinho Soares, no peito do Eduardo. Se você não parou para reparar ainda, reparem a reposição de bola do Lucas Perry. Ele coloca a bola onde ele quer. É muita precisão. Então ele é um goleiro completo, né? Se ele continuar evoluindo, eu não tenho dúvida que o Lucas Perry vai pegar a seleção brasileira, que está se renovando, né? Tá querendo jogadores mais novos, uma nova cara para a seleção brasileira. Enfim, é um baita achado do Botafogo aí, Lucas Perry, que ele continue evoluindo bastante, porque hoje é um dos melhores do time do Botafogo. E aí o Botafogo no segundo tempo teve o Lucas Perry como um dos grandes destaques, mas consegue o seu gol da vitória numa jogada que é uma jogada muito manjada do Botafogo. É uma jogada tão manjada do Botafogo, de tanto tempo, que se fosse um gol do Internacional de Porto Alegre, também valeria. Sabe por quê? Porque o Cuesta faz isso há anos. Desde a época do Internacional, o Cuesta tem essa grande característica. É um jogador, é um zagueiro que tem um cruzamento muito preciso. O Cuesta cruza bola na área muito melhor que diversos laterais que tem aí, laterais esquerdos que tem aí no Brasil. Ele carrega a bola pela esquerda. Quando chega ali quase no bico da grande área, ele manda um cruzamento em arco. Aquele cruzamento onde o goleiro não dá para sair e o zagueiro fica muito difícil do zagueiro tirar, né? Porque o zagueiro está correndo para trás nesse momento.
Então esse cruzamento é uma característica do Cuesta de longos tempos. E o Eduardo consegue subir e testar a bola no ângulo do goleiro Rafael também. Aí também uma qualidade enorme do Eduardo, que está em grande fase. Deu uma cabeçada perfeita. E o Botafogo venceu a partida com gol aos 42 minutos do segundo tempo. Novamente, não foi uma partida para o Botafogo nota 10. Acho que a gente sofreu demais contra o São Paulo. E, sinceramente, esse time do São Paulo é o pior time do São Paulo que eu já vi, né? O São Paulo sempre foi um time que incomodava bastante o Botafogo, apesar do Botafogo estar há 2 anos sem perder para o São Paulo. São 4 jogos que o Botafogo vem ganhando do São Paulo em sequência, né? Tanto em casa quanto lá no Morumbi. O Botafogo vem vencendo o São Paulo nos últimos anos. Mas o São Paulo sempre foi um time que eu via jogar e via um time muito bom em campo, né? Esse time do São Paulo realmente é um dos piores times do São Paulo que eu já vi. E o Botafogo sofreu bastante, né? Até que sofreu. Mas conseguiu o objetivo, que era a vitória e estrear bem no Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai enfrentar o Bahia, né, na segunda rodada. O Bahia que perdeu para o Bragantino. E eu acho que dá para o Botafogo emplacar 2 vitórias seguidas. Dá para o Botafogo conseguir uma boa vitória lá em Salvador e largar bem aí nesse Campeonato Brasileiro. Beleza? Deixem bastante os seus comentários, a gente volta a qualquer momento com mais informações de Botafogo, de futebol e regatas para vocês. Um abraço e até a próxima.